Hoje a gente vem falar um pouco a respeito do medo que a pessoa tem para se submeter à cirurgia bariátrica. Então vem com a gente que a gente vai esclarecer esses medos para você. Então hoje a gente vai falar do que é mais comum, o que a gente mais vê aqui no consultório. Então, por exemplo, a parte da anestesia. Então, os pacientes têm medo. É anestesia geral, o que vai acontecer? Tem risco de eu não acordar? E isso é muito tranquilo para nós. Então, eu costumo trabalhar a nossa equipe sempre com o mesmo anestesista. Então, existe uma avaliação pré-anestésica antes da cirurgia. Então, o paciente vai ser operado com anestesia geral. Apesar do nome ser bem complexo, anestesia geral é a anestesia mais segura que tem. O paciente vai dormir através de um medicamento colocado na veia, tá? Em 5, 10 minutos ele já está dormindo. É intubado, tem um tubo para que a máquina respire por ele. E aí depois, quando acaba a cirurgia, em 5, 10 minutos ele já está acordado. Então, apesar de ser uma anestesia geral, ela é muito segura. Para você ter uma noção de quanto é seguro isso, o risco de ter uma complicação anestésica é menos do que 1%. Eu tenho próximo de umas 10 mil cirurgias bariátricas e nunca ocorreu nenhum tipo de complicação da parte anestésica. Então, essa parte anestésica, apesar dos pacientes ficarem muito preocupados, é uma anestesia muito segura. Outra complicação, outro medo que o paciente tem é de ter uma complicação, por exemplo, de trombose. O que é uma trombose? O paciente que tem obesidade, ele tem uma circulação um pouco mais difícil, deficiente, principalmente nos membros inferiores. Então, quando ele está deitado, está anestesiado, a circulação fica mais deficiente. Então, para evitar que o sangue pare, principalmente nos membros inferiores, nas pernas, a gente usa uma meia antitrombose, a gente usa um massageador para imitar a circulação, e usa também um anticoagulante e o mais importante, deambulação precoce. Depois da cirurgia, 1h30, 2 horas o paciente já está no quarto, a fisioterapeuta vem levantar, tirar da cama para andar, para evitar esse tipo de problema, que é a trombose, que é a embolia pulmonar. Então, com isso, a gente diminui muito o risco de ter uma complicação da parte vascular. Uma outra complicação que os pacientes tem bastante medo é o que a gente chama de fístula. O que é uma fístula? Fístula é abrir um buraco na onde a gente fez a cirurgia, ou no estômago, se for a cirurgia de sleeve, ou no bypass, que pode ser tanto no estômago quanto no intestino. Então pode abrir tipo um furinho aonde a gente cortou, grampeou o estômago. Então hoje isso é muito raro de acontecer. Por quê? Cirurgia por vídeo, a gente usa grampeadores muito modernos, com tecnologia muito avançada, são grampos de titânio, que eles se fecham em 1,5 mm. Fora esse grampo metálico que a gente usa, a gente ainda faz uma sobressutura manual, a gente costura o estômago e o intestino. E também, todos os pacientes sabem que eles vão ficar 15 dias em dieta líquida. Para quê? Para esperar cicatrizar toda a cirurgia, para que evite esse tipo de vazamento que é a fístula. Então, com tudo isso que a gente faz, um bom preparo pré-operatório, o paciente faz vários tipos de exame, alguns a gente corrige alguns problemas de saúde, diabetes, hipertensão, controla tudo para que o paciente tenha uma cirurgia segura e corra menos risco possível. Hoje, quando a gente fala em complicação em cirurgia bariátrica, é lógico que existe, tá? Mas é muito pequena. A gente fala na literatura, quando a gente estuda, 0,1% dos pacientes pode ter algum tipo de complicação. Quando a gente vê a literatura, os meus pacientes, a gente vê um índice um pouquinho menor do que isso, porque a gente tem bastante experiência e trabalha há muito tempo com cirurgia bariátrica. Se você tem alguma dúvida, venha em consulta, deixa sua dúvida aqui pra gente, que a gente vai esclarecer para você. Não esqueça de curtir, compartilhar e seguir a gente nas redes sociais.